Olá, meu nome é Larissa Faro e sou orientada do professor Fernando Sacomano. E, em conjunto com o Laboratório de Engenharia Térmica e Ambiental da USP, foi realizada a pesquisa de título Combustão de Metal, estudo sobre a capacidade produtiva de partículas metálicas e a implementação da tecnologia no Brasil. Atualmente, um dos principais problemas para a transição energética de combustíveis fósseis para fontes renováveis é o fato de que as fontes renováveis são intermitentes e, com isso, a oferta de energia não é capaz de suprir a demanda. Assim, são necessários portadores de energia para armazená-la, a fim de que ela seja utilizada em momentos de escassez. Mas qual seria um portador de energia promissor? Atualmente, o pó de metal é um bom candidato para armazenamento de energia limpa. Principalmente, seu transporte e armazenamento são seguros e, além disso, é possível adaptar usinas que operam à base de carvão para que operem à base de pó de metal. Além disso, o metal possui maior densidade energética se comparado a outras possibilidades de portadores de energia limpa, como o hidrogênio verde. O pó de metal pode, portanto, ser a ponte entre as formas intermitentes de geração de energia e a sua aplicação em transportes e indústrias por meio de processos sucessivos de oxidação e redução de suas partículas. Essa pesquisa possui, então, dois objetivos principais: o estudo do processo de combustão de metal e reciclagem de partículas metálicas e a análise da capacidade produtiva dessas partículas, na ordem de microns, e também o levantamento sobre a capacidade e potencial de energia renovável no Brasil, focando principalmente nas gerações eólica, solar e de biomassa. A fim de alcançar esses objetivos, o trabalho foi dividido em 4 atividades principais, sendo elas revisão bibliográfica sobre a tecnologia de combustão de metal e processos de reciclagem de partículas de metal livres de carbono, análise da capacidade produtiva dessas partículas de metal da ordem de microns, o levantamento da capacidade e potencial de energia renovável no Brasil e a avaliação, por fim, da capacidade e potencial de implementação dessa tecnologia em território brasileiro. Primeiramente, dentre todos os metais, o ferro é aquele mais apropriado para a combustão. Isso se deve ao fato de sua queima ter como produto uma partícula de óxido de ferro de maior tamanho do que a partícula anterior à combustão, o que resulta numa maior eficiência na captura das partículas oxidadas para que elas sejam posteriormente reduzidas. Além disso, o ferro é metal relativamente de baixo custo, o que contribui para a sua utilização nos setores de base da economia. Portanto, há uma gama de tecnologias bem desenvolvidas para a reciclagem das partículas de ferro. Outra coisa, o Brasil é o segundo maior exportador desse minério, o que denota o know-how do país na produção de partículas e a existência de infraestrutura e logística bem desenvolvidas para a exploração dessas partículas. Além disso, pó de ferro oxidado pode ser reciclado pelo processo de redução direta. Atualmente, esse processo emprega gás natural para a redução dessas partículas e, por isso, a formação de gás carbônico como subproduto. Contudo, avanços no contexto ambiental têm sido notáveis nesse processo. Plantas em escala pré-industrial que utilizam hidrogênio como agente redutor foram bem-sucedidas nos últimos anos. Caso esse hidrogênio seja obtido por meio de energia limpa, não haverá emissões em todo o ciclo de energia do pó metálico. Igualmente, estudos iniciais apontam para a possibilidade de aplicação de biogás como agente redutor das partículas de óxido de ferro. Caso isso seja aplicado a nível industrial, o ciclo de energia desse portador seria consumidor de carbono. Quanto à fabricação do pó metálico, o processo de atomização é o mais promissor no contexto de baixo carbono, justamente por não possuir emissões diretamente associadas às etapas de produção das partículas. Em etapas gerais, a atomização consiste no derretimento do material a ser reciclado, seguido da desintegração mecânica quando de seu contato com um jato d'água. Em seguida, as partículas formadas são reduzidas pelo processo de redução direta. Atualmente, as emissões indiretas de carbono se devem ao consumo intensivo de eletricidade para o aquecimento do forno arco-elétrico, utilizado no derretimento do material oxidado, e também devido ao gás natural utilizado na redução das partículas. Felizmente, o Brasil possui condições geográficas e econômicas favoráveis à instalação de tecnologia de combustão de metal no Brasil. Primeiramente, o país possui vasto potencial de energia renovável para a geração de eletricidade limpa. Atualmente, a sua matriz elétrica possui 86% de capacidade de geração renovável, compostos principalmente pelas formas de geração de energia hidrelétrica, eólica, biomassa e solar. Além disso, há espaço para a expansão do uso dessas formas de energia, principalmente devido a algumas vantagens competitivas, como a complementaridade diária da geração de energias renováveis eólica e solar, assim como a complementaridade
das gerações de energia hidrelétrica e eólica ao longo do ano. Somado a isso, o bom custo-benefício dos investimentos dessas formas de obtenção de energia, somado ao extenso potencial a ser ainda explorado em território brasileiro, permite a redução de custos para a integração dessas formas de energia à matriz elétrica. Para além disso, o hidrogênio obtido a partir de energia limpa pode ser utilizado na redução das partículas de ferro. Nesse âmbito, já existem projetos no Brasil em desenvolvimento avançado, tais como projetos de captura e armazenamento de carbono, já em operação no Porto do Açu, a partir do qual se pode obter gás hidrogênio, assim como a criação de hubs de inovação focados na produção de hidrogênio eletrolítico, os quais estão instalados em regiões onde há complementariedade entre as formas de geração de energia renovável. Além disso, incentivos do governo brasileiro para a produção de hidrogênio verde, tais como a criação do marco legal da captura de carbono e a elaboração do marco legal do hidrogênio verde, dão a entender que essas serão atividades sólidas da economia em um futuro próximo, o que é benéfico para a implementação da produção limpa de pó metálico no Brasil. Portanto, a pesquisa conclui que o Brasil possui condições geográficas e socioeconômicas extremamente favoráveis à produção limpa de partículas de ferro em grande escala. Em adição, os avanços da tecnologia de redução direta em direção à produção com baixa pegada de carbono permite a viabilidade do ciclo de energia desse portador sem emissão líquida de carbono. Somado a isso, as iniciativas do governo brasileiro para a descarbonização da indústria nacional tornam possível a produção desse portador de energia. Bom, deixo aqui meus agradecimentos ao meu orientador, professor Fernando Luiz Sacomano Filho, aos meus colegas que contribuíram para a pesquisa e também aos meus pais por todo o apoio. Aqui estão as referências bibliográficas e muito obrigada.